O domingo não foi positivo para o Internacional no mercado de transferências, com a notícia que decepciona o torcedor e, de certa forma, também parte da direção. Oscar, sonho do presidente Alessandro Barcelos, está indo para o São Paulo. A negociação também passa pela mudança de ideia do jogador, abrindo a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. E nesse vídeo a gente explica o porquê Oscar está indo para o São Paulo e não para o Internacional. A gente fala sobre outro negócio que era muito desejado pela direção colorada e que está caindo. O volante Eric está muito próximo do Bahia, que depositou uma grande quantia em proposta para o Atlético Paranaense. Falaremos também sobre Alexandro Bernabei e o futuro do jogador, o lateral esquerdo que foi oferecido para a direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 22 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente fala sobre o dia do Inter na janela de transferências, que não teve muitas notícias positivas, mas na tarde desse domingo eu projetei os 3 anúncios que vão acontecer nesta semana ainda. O Inter vai ter anúncios importantes. 2 renovações contratuais e uma rescisão contratual. Eu dou detalhes sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde deste domingo. É só conferir aqui no canal. Eu falo sobre René, sobre mercado, sobre Alário, sobre Bernabei, sobre Wesley, negociações que estão em andamento no Internacional, pensando nessa reta final de ano, tá? Mas a grande notícia do domingo não envolve exatamente o Internacional, envolve o São Paulo, mas um jogador que foi muito desejado pela direção do Inter e que o Inter está perdendo para o São Paulo. E eu falo do meia Oscar, que por muito tempo foi sonho de consumo da direção colorada. O presidente Alessandro Barcelos tem uma boa relação com o Oscar, conversava frequentemente com o jogador. O Inter monitorou a situação do Oscar, alimentou internamente o desejo de contar com o jogador e Oscar está se aproximando do São Paulo. A ideia do jogador, inclusive, era não retornar para o futebol brasileiro e, neste primeiro momento, estar na Europa ou nos Estados Unidos. Foi um mercado que se apresentou para o Oscar e o Oscar desejou em determinado momento. Mas essas propostas elas não chegaram. E dessa maneira, o São Paulo atacou de forma efetiva para contratar o meia, desenhando um projeto para o Oscar com um alto salário, 3 anos de contrato e apresentando e colocando isto na mesa do jogador. O Inter tinha, do próprio Oscar, a notícia de que a preferência seria dada ao Internacional em um retorno do futebol brasileiro. Só que esse é o principal ponto. O Inter está perdendo o Oscar porque não consegue igualar financeiramente a proposta do São Paulo. A gente não tem ainda os números que o São Paulo ofereceu para o Oscar. Mas o que o Inter deixa vazar é que, cara, não foi nem o Oscar não querendo e virando as costas para o Internacional. Foi o fato de que, no fim das contas, o São Paulo apresentou um projeto, um salário, uma grana que o Inter não tem condições. O Inter não consegue chegar nesse patamar. Se fala, inclusive, que o São Paulo vai buscar parceiros externos para bancar o salário do Oscar, o que o Inter não teve possibilidade nesse momento. E por isso o Oscar está muito próximo do São Paulo e não do Internacional. Se o Inter tivesse condições de igualar ou se aproximar financeiramente dessa proposta, Oscar seria uma realidade. Mas, nos moldes atuais, o Inter não considera fazer esse tamanho investimento pelo jogador e por isso ele está indo para o São Paulo e é sim uma derrota que o Internacional tem na janela de transferências, porque sempre se nutriu a expectativa de que, se o Oscar decidisse jogar no Brasil, o Inter seria uma boa opção. No fim das contas, o Inter não conseguiu contratar e o São Paulo está próximo de levar o atleta, de acordo com a imprensa paulista, tá? Uma outra derrota que o Inter teve na janela de transferências foi Eric. O volante que esteve próximo do Inter em determinado momento, que a direção colorada há muito tempo deseja o jogador, está indo para o Bahia. E o valor colocado pelo Bahia
nessa negociação chama a atenção. O Eric tem 27 anos de idade e o Bahia está colocando 4,5 milhões de euros na mão do Atlético Paranaense pelo volante. Lembrando que o Atlético Paranaense vai jogar na próxima temporada uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Inter havia feito uma proposta de cessão do Gabriel Baralhas mais 2 milhões de euros pelo volante Eric. A proposta do Bahia passa e muito isso. O Inter também alega não ter condições de chegar nesse patamar financeiro e Eric está muito próximo do Bahia. É mais uma derrota que o Inter tem nos bastidores, nas janelas de transferências, tá? Enquanto isso, o Inter tenta fechar a negociação do Bernabé, que está naquele cenário que eu venho desenhando aqui. O Celtic diz que chegou ao seu limite, o Inter diz que chegou ao seu limite, as duas partes esperam a outra ceder, até o momento nenhuma cedeu. Mas enquanto isso, um lateral esquerdo foi oferecido ao Internacional, porque é natural, o mercado observa a negociação entre Inter e Bernabé e vê, olha, é possível que esse negócio não feche. E esse negócio não fechando, o Inter precisaria de outro lateral esquerdo. Logo, laterais esquerdos são oferecidos ao Internacional no mercado. E o Marçal, lateral esquerdo campeão da Libertadores pelo Botafogo, é verdade que não como titular, mas campeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Botafogo, foi oferecido para o Internacional. Entretanto, não houve avanço, porque o Inter espera fechar a negociação com o Bernabé, está renovando o contrato com o René para ser o reserva do Bernabé e não está hoje no mercado procurando laterais esquerdos, mas o nome do Marçal foi oferecido para a direção colorada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta segunda-feira, Campeonato Italiano, Inter de Milão contra Como. Odd da Inter de Milão 1,27. Fiorentina contra Udinese. Odd da Fiorentina 1,57. Joga lá na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para tu te divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!